Tudo bem, então, uma boa noite. Boa noite. Amigas, amigos, é um prazer estarmos aqui como trabalhadores espíritas, simpatizantes da doutrina espírita. Pedimos à espiritualidade amiga desta casa que possa envolver a todos nós e que nós possamos sair daqui esta noite alimentados em nosso espírito e em nossa alma. Esses são os nossos propósitos de iluminação, de crescimento, de conhecimento das leis de Deus, das leis divinas, desta lei de amor que envolve a todos nós, que sustenta esse universo. Meus queridos, então, esta noite, a convite dos colaboradores aqui da casa, em especial da Vanessa, que fez contato conosco, nós vamos trabalhar um capítulo da obra Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Jason foi, em algumas ocasiões, presidente da nossa federativa aqui do estado, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e ele trabalhou durante um certo tempo com material referente a educar as nossas emoções, trabalhar os nossos sentimentos. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em um determinado momento, começou a difundir isso há um bom tempo atrás, a necessidade do estudo espírita nas casas. Então hoje a gente percorre as casas do Rio Grande do Sul todo e do Brasil, e é muito forte o estudo da doutrina em todos os lugares. Não era assim há 20, 30 anos atrás. Então houve todo um trabalho para que a doutrina fosse divulgada em todas as casas através de um material de estudo que fosse contínuo e metódico. Depois de passado esse período, foi-se trabalhando a formação de trabalhadores da casa espírita. Então, no segundo momento, primeiro o estudo, depois trabalhar, aqueles que já conheciam a doutrina pudessem trabalhar na casa, se dedicar ao seu próximo, dedicar o seu trabalho, o seu esforço, a sua capacidade e habilidades na casa espírita. Mas depois perceberam que precisávamos ainda tocar a alma das pessoas. Não bastava conhecer, saber fazer, mas era necessário querer fazer. E o querer fazer envolve esta questão dos sentimentos, da gente ter esse trabalho de empatia, o trabalho de se colocar na posição do outro, daquele que frequenta a casa, e qual é o objetivo maior da casa espírita. A nossa amiga leu há pouco, Fora da Caridade Não Há Salvação, e todo o trabalho que nós desenvolvemos na casa espírita é justamente um trabalho de ação em termos de caridade. A caridade não pode ser apenas, não é uma virtude estática, mas uma virtude dinâmica. Então envolve ação, comportamentos, hábitos, a vazão dos nossos melhores sentimentos, o desenvolvimento das nossas virtudes. Então Jason trabalhou em duas obras esta ideia de construção desses valores, do exercício da caridade em todas as suas dimensões de estudo. A primeira das obras é esta, Educação dos Sentimentos. A outra é O Caminho das Virtudes, a segunda obra. Desta primeira obra, então, nos convidaram para falar sobre as emoções, conhecendo as emoções. É um capítulo inteiro que tem na obra. Fica o convite para depois vocês irem até a obra, refletirem e meditarem sobre isso. Nós vamos, nesses 60 minutos, dar aqui uma ideia de como nós vamos conhecer melhor as nossas emoções. Algumas emoções básicas, a gente não vai passar por todo um conjunto de emoções. Isso difere de autor para autor. Tem autores na área da psicologia que chegam a trabalhar 12 emoções, outros trabalham 4 emoções básicas ou 5 emoções. Isso vai variar em razão da pessoa que se dedica a esse estudo. Nós vamos trabalhar aqui, segundo o autor, 5 emoções. Tá? Nós temos 4 carinhas aqui, mas uma delas a gente pode desdobrar em afeto e alegria, que é essa primeira. Depois as outras a gente tem a tristeza, o medo e a última, acho que vocês não sabem, né? A raiva, a ira, né? Ficar vermelho de raiva, né? Então a última é a ira. E a gente vai percebendo, ao estudar as emoções, buscar informações, a gente com o tempo vai tentando estabelecer um certo controle sobre elas.
Eu até diria, na atual, vamos dizer assim, conjuntura que me encontro, de reflexões e análises sobre esse tema, sobre as emoções, nós nos encontramos numa fase do nosso desenvolvimento da humanidade, em que o próximo passo será justamente o controle das nossas emoções, o equilíbrio das nossas emoções. Até então, a nossa humanidade tem se deixado levar pelas emoções, como se fossem elas, na realidade, impulsivas, e que nós não temos sobre ela nenhum tipo de controle, de equilíbrio, de harmonização. Então, a gente observa a humanidade, a construção dos valores desta humanidade, em que as emoções, elas são naturais. Tanto que a gente brinca que tem uma música que é a chamada Síndrome da Gabriela, em que a pessoa nasce de um jeito, cresce de um jeito e vai morrer do mesmo jeito, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, como se a gente fosse dominado em determinados momentos pelas nossas emoções, e a gente não tem o que fazer. Eu nasci assim, sob essa sina. Olha, fulano é assim, ele não leva desaforo para casa, por qualquer coisa ele se irrita. Olha, o fulano tem medo de tudo, tem medo da própria sombra. E as emoções carregam aquela pessoa durante uma vida inteira, e ele não tem nenhum controle sobre isso. Muitas das situações amargas que nós passamos na vida das relações decorrem desta nossa incapacidade de ter uma harmonização das nossas emoções, um certo controle sobre as nossas emoções. A gente vai cultivando muitas vezes desafetos. É claro que há emoções boas, como a alegria, como o amor, como o afeto, mas há algumas outras que causam prejuízos em nós, até mesmo prejuízos físicos. A gente vai percebendo hoje que há estudos nesta área que mostram o prejuízo desses estados alterados emocionais. Que se esses estados alterados emocionais eles se prolongam com o tempo, no tempo a nossa saúde vai se fragilizando, o nosso sistema imunológico ele entra em processo de depressão, a gente fica muito próximo de contrair infecções, doenças mais sérias, por conta desse descompasso entre esse conjunto de elementos químicos que são jogados no nosso organismo e que causam esse prejuízo no sistema imunológico e outros sistemas de defesa do nosso organismo. Então, eu percebo que o nosso próximo passo, que o grande desafio da humanidade é o controle das nossas emoções, a harmonização delas. Então, nós vamos trabalhar hoje segundo uma proposta que é conhecer o que são as emoções, quais as suas características principais, a relação mente-corpo, emoção-corpo, as emoções básicas segundo o autor e esse controle emocional. Como é que a gente pode trabalhar com esse controle emocional? Então, a nossa vida, ela disparam naturalmente em determinadas situações aquilo que nós chamamos de emoção. Nós estávamos vendo, muitos de vocês devem ter acompanhado em parte o Oscar, e a gente fica imaginando como é que são aquelas pessoas que estão lá na plateia aguardando, talvez na expectativa de serem chamadas para levantar, para receber um daqueles Oscars, não é? Então tem toda aquela ansiedade, tem toda aquela aflição, tem todo aquele frio na barriga, o medo de se deparar com uma frustração do nome não ser chamado. Então eu fico imaginando aquela plateia, daquelas pessoas ansiosas em saber o desfecho na categoria em que cada um deles está disputando, se vai receber o Oscar ou não. E quando chamam esta pessoa pelo nome para ela subir até o palco e agradecer o prêmio que é dado a ela, aquela explosão de alegria. Isto são as emoções. É disso que nós estamos falando, né? Desses estados do espírito em que nós somos projetados em determinados sentimentos, impulsos grandes. E nós passamos isso ao longo da nossa vida, às vezes no dia a dia. A gente pode tomar um susto, uma hora está dirigindo o carro, alguém
cruza a nossa frente, a gente toma um susto, é o medo, não é o pavor que dá. E assim, tudo que vai acontecendo, às vezes ao longo do dia, a gente chega, o chefe já não nos recebe muito bem, chama atenção na frente de todo mundo, aquilo ali a gente já fica com raiva. O dia passa e nós vamos sentindo um conjunto de emoções na nossa vida. E é preciso a gente entender como é que isso se processa. Então, o autor, em termos de resumo, o que conceito a gente pode dar de emoção? Então, emoção é toda excitação mental intensa, rápida e autônoma. Isso aqui que é importante, é toda excitação mental intensa, e ela é extremamente rápida e autônoma. Autônoma, que a gente quer dizer, o que é com autônoma? É que estas emoções, elas geram em nós como se houvesse uma inteligência à parte, não tem nenhum controle sobre nós. Quando a gente recebe uma notícia alegre, a pessoa pula de alegria, não é assim? Diz, olha, alguém fez um concurso público, foi chamado, viu o nome dele lá, ou está no nome no SISU, vai para uma universidade pública, a pessoa dá pulos de alegria. Por quê? Porque há uma excitação mental intensa, que é rápida e autônoma. A gente não fica pensando assim, eu não vou dar fiasco aqui, não. Quando vem, dá um grito e pula de alegria, eu dei fiasco, de novo. Porque é como se fosse algo que não dependesse das nossas razões. Ela é impulsiva, ela é autônoma. E ela pode ter característica agradável ou ruim. Tem emoções que são agradáveis, dispara no nosso corpo uma série de hormônios que nos deixa bem, nos deixa em paz, tranquilos, aquilo é um bálsamo para nós. Agora, há outras emoções que descarregam em nós determinados hormônios que causam um certo estresse, um certo descompasso, um certo desequilíbrio, desgosto, é algo ruim. Quando a gente fica com medo, quando a gente está com ira, a gente sente um frio na barriga, não é mesmo? Às vezes a gente tem até dificuldade de digestão. Se a gente estava comendo alguma coisa, o organismo estava ocupado com a digestão, e a gente se defronta com uma situação de medo, de raiva, a gente sente um frio na barriga. Por quê? Porque para de funcionar o sistema digestório. E aquela digestão que ficou ali, ela vai ficar temporariamente parada. Porque o corpo está dizendo o seguinte, olha, tem alguma situação de perigo e eu vou ter que concentrar as minhas energias em outras regiões, em outras áreas. É preciso que nesta hora os teus sentidos estejam aguçados. Então, numa situação de ira, numa situação de medo, os sentidos das pessoas se aguçam. Então, a circulação sanguínea, ela vem para a parte mais periférica e deixa como exemplo o estômago, aquele trabalho lá na digestão para depois. Então, a pessoa pode até sentir depois dor de estômago, azia, mal, por uma situação de estresse que ela passou. Então, a emoção é rápida e autônoma, de característica agradável ou ruim, com origem em um evento. Esse evento pode ser externo ou pode ser um evento interno. Como é que pode ser um evento interno? Porque nós imaginamos. Porque a gente fabrica uma determinada situação. A gente molda um certo contexto. Então não está acontecendo absolutamente nada, mas a pessoa está nervosa, ela está com medo. Mas não está acontecendo nada assim, mas a pessoa está o quê? Imaginando. E só o fato dela imaginar aquela situação que para ela gera desconforto, ela já sente os efeitos, como se ela estivesse já se deparando com aquela situação. Então o evento pode ser um evento externo ou um evento interno. Vejam, a nossa mente fabrica determinadas situações. E a gente muitas vezes cria sofrimento por isso.
Né? Quantas coisas a gente cria sofrimento, porque acaba botando na mente, na cabeça da gente, olha, isso não vai dar certo, isso não vai, não sei o que, eu não vou passar nesse concurso. E a pessoa vai se desgastando com aquilo, aquele medo, aquela situação que vai consumindo aquela pessoa, porque nós estamos imaginando. É um evento interno que dispara uma excitação mental rápida e autônoma, e que nesse caso, desagradável. Ok? Bom, então essa é a característica, esse é o conceito de emoção. Com base nesse conceito, a gente consegue detectar algumas características. A primeira característica da emoção é que ela é rápida, ou seja, as emoções são mais rápidas do que as nossas razões. A capacidade de pensar, ela tem uma velocidade mais lenta do que a velocidade da emoção. A emoção acontece, a emoção eclode, ela irrompe, ela vem com toda a força. Tanto que o próprio nome emoção vem da junção de duas palavras em inglês, quer dizer ex-motion, mover para fora. Então a emoção ela rompe, ela move para fora. E boa parte das emoções, aquelas que a gente julga ruins, né, a ira, o medo, a tristeza, na realidade elas são importantes para a nossa própria sobrevivência, elas são instruções, são orientações. O medo em si não é nocivo. Agora, viver sempre sob o império do medo, isso sim gera prejuízo. Agora, o medo não. O medo, ele muitas vezes nos chama atenção sobre alguma coisa da qual a gente deve ter uma certa precaução, um cuidado. Então, saber lidar com a emoção é importante para nós. Não que a emoção seja ruim. Porque às vezes a gente pode criar, quando se fala, às vezes a gente lê alguns autores que falam assim sobre serenidade. Como é que a gente exercita a serenidade? Quando esses autores começam a trabalhar a questão da emoção, eles dizem o seguinte, olha, a gente tem que perceber que a emoção ela não é nem ruim, nem boa de uma maneira geral, embora a gente faça um juízo sobre elas. Agora, a gente tem que deixar que a emoção, por ser este evento rápido, ele vem, passa e tem que deixar ir embora. A gente não pode deixar essa emoção refém, esse é que é o problema. É que a gente acaba retendo aquela emoção, em vez de a emoção ser para nós uma orientação, um cuidado, um alerta sobre alguma coisa, a gente apreende aquela emoção, começa a fazer juízo sobre ela, em vez dela ser um guarda-costa, ela passa a ser um nosso assaltante. Ela nos toma como refém a emoção. E a gente fica refém desta emoção. Sueli Calda-Schuber, não sei se vocês conhecem, é uma divulgadora da doutrina espírita, ela é muito próxima do Divaldo Pereira Franco. Ela tem algumas obras, inclusive, que são leituras sobre as obras do Divaldo. E ela é de Minas, e uma vez em que ela foi ao Rio de Janeiro, quando ela foi retornar para Minas, ela foi até o aeroporto. O motorista que foi levar elas até o aeroporto era muito conhecido do trajeto. Fazia esse trajeto com eles muito seguido. Então era uma pessoa que tinha um perfeito conhecimento das ruas, dos becos, dos lugares lá no Rio, lugar onde não deveria de entrar, enfim, os lugares melhores. Porém, neste dia, quando eles vinham pela Via Amarela, tinha um carro que estava encobrindo o acesso em que esse motorista deveria entrar. Então ele não percebeu. Aquele carro estava no acostamento, encobrindo a entrada, e ele passou da entrada. Quando ele entrou no próximo acesso, ele entrou dentro de uma daquelas comunidades conflagradas pelo tráfico lá no Rio. Era final de tarde, início de noite, quando eles entraram, ele entrou e percebeu o erro. Só que dali para frente a rua era estreita, o carro não tinha condição de fazer a manobra.
E logo ali à frente já tinham algumas pessoas com fuzil na mão, aguardando a chegada desse carro. E aí bateu o medo. Estava a Sueli, o motorista, e uma outra companheira atrás. A Sueli viu aquilo ali e disse assim: eu vou começar a orar, fazer minha oração, é o que me resta agora. Quando eles chegaram, o motorista pegou, abaixou a luz, o rapaz bateu no vidro, mandou baixar o vidro, e quando ele baixou, o rapaz olhou para dentro, as duas estavam rezando de nervosa, e ele olhou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Aí o motorista disse assim: olha, senhor, me desculpa, eu ia entrar no acesso anterior e errei, entrei aqui por engano. Aí ele olhou e disse assim: não, eu estou percebendo que é engano de você, então não tem problema, tu vai até o fim desta rua, faz o retorno, volta por aqui sem problema nenhum e pode ir embora. E eles fizeram, agradecendo a Deus por não terem sido alvejados ali logo que entraram naquele beco. Fizeram a volta e saíram. Logo que puderam parar o carro, a Sueli diz assim: olha, encosta o carro onde tu puder, porque nós vamos fazer uma prece, porque a Joana de Ângeles diz também que a gente deve agradecer o mal que não nos atinge. E aquilo ali era um momento iminente de um mal. Então nós fomos agraciados, vamos agradecer. E eles fizeram uma prece. Depois, quando ela retornou para a cidade natal dela, foi fazer o trabalho na casa espírita. No trabalho mediúnico, se manifestou um dos espíritos que tentou induzir eles, aquele motorista, ao erro, para eles passarem por uma situação inclusive mais grave. Esse espírito estava levando esse grupo para que eles fossem alvejados por aquelas pessoas lá. E esse espírito se manifesta no grupo mediúnico mais bravo, dizendo assim, dizendo que, olha, aqueles idiotas que não atiraram em vocês, porque era para eles atirarem. E ficou lá falando mal do grupo e tal, e foi embora. Depois se manifestou um instrutor ali do grupo, dizendo o seguinte, que na realidade eles estavam sendo protegidos pela espiritualidade, porque eram pessoas que estavam realizando o trabalho no bem. E aí esse espírito diz assim: olha, vocês não se sintam privilegiados, não. É que toda a pessoa que trabalha no bem tem proteção do alto. Toda pessoa que trabalha no bem tem proteção do alto. Aqueles homens que estavam lá, quando viu o carro de vocês entrarem, eles perceberam uma luz intensa naquele carro que eles não souberam explicar o que era aquilo. Tanto que deixou eles sem reação. E aí, quando eles perceberam aquela situação, eles ajudaram essas pessoas a saírem dali. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a emoção, a gente pode usar a nosso favor, e ela ser para nós um guarda-costa, como foram depois esses rapazes lá, foram guarda-costas para eles saírem de lá, ou nós podemos ter as emoções como nossas reféns e mantermos presa a elas. Se a gente vai conhecer as características das emoções, a gente vai perceber então que ela entra e ela vai embora. Uma emoção não fica eternamente conosco, a menos que nós nos façamos refém dela. Se a gente começar a julgar e dizer assim: olha, essa emoção não é boa, eu não queria estar sentindo isso, eu estou na realidade dando energia para ela, e ela acaba se instalando e ficando comigo. Agora, se eu me coloco de fora e percebo que ela entra, olha, a dona Ira entrando aqui, diz: olha, entrou. Eu não sou a Ira, eu estou vendo que esta emoção veio de forma rápida, ela se instalou. Eu só vou olhar e dizer para ela assim, como uma hóspede: muito bem, seja bem-vindo, dona Ira. Mas por que tu estás aqui mesmo? O que te trouxe aqui? E a gente começar a dialogar com aquela emoção, para saber a razão pela qual ela se instalou, não brigar contra ela. Se a gente lutar contra ela, começar a julgar, dizer: isso aqui é horrível, não podia estar assim, pronto, eu estou municiando ela, eu estou tornando ela, eu estou refém a ela. Ela não é minha guarda-costas, ela não está me alertando de nada, eu fiquei refém a ela. Então a ideia das emoções é a gente poder trabalhar isso conhecendo as suas características.
Então ela é rápida, tanto que a gente pode se arrepender depois, a razão depois vai dizer, olha, Velocino, por que tu fez aquilo mesmo, hein? A razão está dizendo, mas como é que a razão não pôde trabalhar antes? Não, porque a emoção, ela é rápida. A emoção tem a sua lógica própria, a sua razão própria, que muitas vezes está no nosso inconsciente. Por que a gente reage daquela forma, deixa que ela se estabeleça? Nós criamos determinados condicionamentos ao longo dos nossos anos de experiência, que em situações semelhantes isso acontece. Então ela acaba criando um processo de facilitação de sua expressão pelo comportamento reiterado ao longo das nossas inúmeras experiências. Então quando ela surge, ela tem a sua razão própria, está ligada ao nosso inconsciente. Ela tem uma certeza que está associada a paradigmas existentes no interior de nós. Então ela reage daquela forma a determinadas situações, porque nós criamos um determinado paradigma no nosso interior, um modelo no nosso interior, que naquelas situações a gente tem que agir assim. Estas emoções mais baixas, elas estão ligadas ao nosso instinto de conservação. Então, quando a gente tem medo, quando a gente tem ira, na realidade isso é um processo para o nosso organismo trabalhar a questão de luta ou fuga. Porque é isso que um animal faz. Quando um animal está numa situação de perigo, ele vai gerar todo um mecanismo do organismo dele para ele poder reagir àquela agressão. E o animal, ele vai perceber se ele vai ter condições dele atacar ou ele vai ter condições de fugir. Olha, nesse caso eu sou presa, não sou predador, então eu tenho que fugir. Então ele tem todo um mecanismo para liberar hormônios para ele ficar mais rápido, mais veloz, mais atento a sinais, para ele poder salvar a pele dele. Uma vez só para a gente ver que nessas situações de perigo a gente mobiliza forças que a gente não sabe de onde tem. Nós jovens, rapaz ali, a gurizada jogando bola, aí eu chutei a bola forte demais, ela foi para o terreno vizinho. Para ir até lá buscar a bola, era preciso eu pegar a ajuda dos amigos. Eles me deram um pezinho para eu poder escalar o muro, porque era alto demais sozinho, eu não podia escalar o muro. Só que eu não sabia do perigo que tinha lá do outro lado do muro. Quando eu pulei do outro lado, tinha um pastor alemão olhando para mim assim, rosnando. Mas foi interessante que foi o fato de eu pular do outro lado, eu voltei, assim, como se eu tivesse mola nos pés. Para ir daqui para lá, precisei de ajuda. Para vir de lá para cá, eu não precisei de ajuda. Foi uma coisa impressionante, não é? Se aquele medo dispara uma descarga de adrenalina no nosso sangue, e aí a gente fica com os músculos na sua máxima potência, né? Eu parecia, acho que um gato, né? Subindo o muro assim, me grudando no muro, mas voltei sozinho, sem ajuda. O que é isso? É nossos... sim, sem a bola. A bola era primeiro a minha pele. Então, isso é um sistema de fuga, né? Ou de ataque. Se eu olhasse para eles assim, não, por esse cão eu me defendo. Não era o caso, mas enfim, né? Então, luta ou fuga é o sistema do nosso organismo. As emoções, elas vão nos ajudar, mas a gente tem que deixá-las entrar e ir embora. Não aprisionar, não nos tornar refém dela. E elas, evidentemente, dão respostas físicas, né? Muda a nossa expressão facial, altera o nosso fluxo sanguíneo, o nosso coração se acelera e tudo mais. Então, são mecanismos do nosso sistema nervoso que disparam esses hormônios através do hipotálamo, das glândulas suprarrenais, da bile, que formam todo esse conjunto necessário de reações. O problema é que nós não vivemos mais no mundo selvagem, a gente não tem mais problema com tigre, com leão, com hipopótamos,
Mas a gente vai criando os outros monstros à nossa volta e acabamos vivendo muitas vezes, dias e dias, sob o império destas emoções, do medo, da tristeza, da raiva, da ansiedade. E isso vai causando seus danos em nós. As emoções também têm como característica a ausência de escolha. Não dá tempo, como a gente viu, né? Ela é rápida, a emoção não dá assim, olha, agora eu não vou sentir essa emoção, eu vou querer trocar essa por aquela. Não dá, né? A ausência de escolhas, elas acontecem como um fruto de uma gama anterior de eventos. O fato até mesmo da gente perder algum controle, né? Isso também é fruto dos nossos comportamentos. A gente condiciona comportamento, condiciona hábito. Quando a gente diz assim, eu não levo desaforo para casa, é alguém que se deixa levar pelo império da raiva, da ira, e chegar num estado alterado dela com muita facilidade. É porque nós condicionamos isso. Tinha o tio de um amigo meu, numa época que se podia ainda andar armado, mas ele era daquelas poucas pessoas mais de idade que carregavam armas na cintura. Ele via no interior do estado, carregava um 38, cano 6 polegadas, ele já estava lá pelos 80 e poucos anos, aquela arma pesada, aquele tambor cheio de bala, aquele cano grande, comprido, ele vinha se arrastando, curvado até para o lado por causa do peso do revólver, e a meninada brincava com eles assim, ô tio, mas que vergonha, tu carregando esse 38 aí todo torto. Diz que ele, puxando da perna, diz assim, vergonha é levar desaforo para casa. E lá ia ele carregando aquele 38 dele. Mas vejam, nós acabamos com o tempo condicionando comportamentos. Comportamentos que nós temos hoje, que são resultados das nossas emoções, às vezes foram condicionados anteriormente. Uma outra característica da emoção é a mente associativa. Certos pensamentos disparam emoções. Então a gente associa. Se alguém está vivendo alguma situação desagradável, de uma doença, de um familiar, de um esposo, da esposa, de um filho, aquele momento tenso de acompanhar aquela doença, da gente não saber qual vai ser o desfecho, é uma doença séria. Então, às vezes, a gente sai de casa, tenta desanuviar, vai para algum lugar, daqui a pouco encontra alguém, começa a conversar com essa pessoa, daqui a pouco, se essa pessoa fala em doença, o que vai acontecer? Vai nos remeter à nossa situação que a gente está vivendo. E a gente estava tentando naqueles minutinhos procurar esparecer um pouquinho, aquilo volta tudo de novo, porque a mente ela é associativa. Associativa. Falou em doença, mas não é necessariamente a nossa. Não, mas falou, ela associou aquele evento emocional que a gente está passando e ela dispara aquela emoção. Também nas emoções há o chamado passado no presente. A mente emocional reage ao presente como se fosse o passado. Se alguém sofreu alguma agressão na infância, essa pessoa pode ter até hoje determinada dificuldade de lidar na parte afetiva com as pessoas. Alguém chega perto, vai tocar nela, ela reage. É o passado dando seus reflexos no presente. É esse impulso emotivo que vem do interior. A gente faz uma ideia, alguém vai tocar, não, mas a pessoa já foi abusada, agredida na infância, então ela não gosta dessa aproximação. Sempre quando há essa aproximação, dispara esses eventos do passado. Tá? Então essas são as características básicas das emoções. Nós vamos ver agora uma conversa entre dois médicos cardiologistas. Agora a gente vai trazer aqui um elemento que é o efeito, o resultado, as consequências da emoção sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. São dois médicos, um
Um deles é o entrevistador, os dois são cardiologistas, tá? O entrevistador é o Dr. Kalil, bastante conhecido aí, está sempre nos meios, né, das mídias, dando entrevista e tal. Um deles é o Dr. Kalil, que está entrevistando, e ele está entrevistando Álvaro Avezum, que é um outro cardiologista. Esse a gente conhece menos o nome, porém, ele é um dos 3.000 cientistas que são considerados mais influentes no mundo. É uma das pessoas mais citadas em trabalhos científicos em relação à saúde e espiritualidade. É um brasileiro, esse Álvaro Avezum. Então agora vamos prestar atenção, é uma conversa rápida de 3 minutos e alguns segundos, em que ele vai falar sobre esses reflexos das nossas emoções sobre a nossa saúde. Bom, estamos aqui com o Dr. Avezum. O Álvaro é um pesquisador conhecido na cardiologia, dos pesquisadores, diretor de pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz e docente da Faculdade de Medicina. Então, vamos falar um pouquinho, você que estuda muito o assunto, aliás, sua tese de docência, não sei se tem relação com isso ou não, sobre espiritualidade e medicina. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro que nós médicos, nós temos que desmistificar que isso seja um assunto de religião. Isso é um assunto da ciência. A ciência tem que investigar a espiritualidade no processo de adoecimento e no processo de evitar o adoecimento. Nessa área, nós temos que diferenciar o que é religião, sistema de crenças, dogmas, sistemas, religiosidade, ou quantas pessoas que têm uma religião seguem, vão à missa, vão ao culto, vão à sinagoga, fazem leituras pertinentes. Mas a espiritualidade envolve a nossa maneira de reagir a situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí, tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência por meio de questionários: disposição ao perdão, gratidão, otimismo, altruísmo, propósito de vida, e isso tem implicação no aumento de sobrevida. Então, veja que questão interessante. A nossa maneira de reagir à vida, em casa, no trabalho, na via pública, pode ser o pontapé inicial do processo de adoecimento cardiovascular e mesmo para câncer também. Sim. Por exemplo, um indivíduo que não perdoa, ele fica ruminando, ele tem uma descarga de hormônios que são nocivos. Imagina um indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas. Então, todos os dias ele está bombardeando as artérias, ele tem vasoconstrição, a artéria fica mais fechada, ele pode aumentar a formação de coágulo dentro das coronárias pelo simples processo de não perdoar. Isso é cientificamente comprovado? Nós temos estudos de associação, isso já é um pontapé inicial, e temos a associação que mostra que o indivíduo que não tem prontidão ao perdão tem mais chance de desenvolver doença coronária. Isso é associado, é científico. O segundo ponto é a intervenção. Quer dizer que se nós ensinarmos o indivíduo a perdoar, ele pode ter redução de eventos. Tem sugestão preliminar muito boa mostrando que aqueles que fazem um programa para aprender a perdoar é uma coisa interessante. Quer dizer que é possível tornar-se grato, perdoar, é possível. E esses indivíduos tendem a ter menos isquemia, falta de sangue no músculo cardíaco. Nós estamos fazendo uma nova é outra área, é outra etapa da medicina, talvez. E talvez, cara, isso que eu coloco ainda merece comprovação. Mas vamos só, ousar um pouco nesse momento aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. Esse, no nosso processo de adoecimento, tudo começar na maneira que nós reagimos na nossa vida. Nós vamos ter que rever a medicina, porque o que a gente vê hoje é quando a doença se manifesta. Mas quando a doença se manifesta, pode ser tarde. E se o processo iniciou porque o indivíduo não é grato, porque o indivíduo é raivoso, porque fica ressentido, magoado, nós temos que rever tratamento, prevenção e mesmo abordagem nossa com os pacientes. Bem interessante. Então, faz parte do estilo de vida, né? O estilo de ser da pessoa. Estilo de ser. Eu concordo que estilo de vida, às vezes a gente pensa. Então, veja só que interessante, ele chega a dizer, o Dr. Álvaro Avezum, de que a medicina vai ter que se adequar
a essas evidências científicas e mudar a forma de tratamento das pessoas, procurando evitar as doenças, né? Porque está comprovado cientificamente que as pessoas que têm raiva, rancor, ressentimentos, mágoas, elas adoecem. Recentemente foi publicado também um trabalho de mestrado de uma estudante em São Paulo, que ela fez esse estudo associativo, no caso do perdão. Ela pegou 2 grupos, pegou um questionário, que é um questionário validado internacionalmente sobre o perdão, são questões sobre o perdão. Olha, nessa situação você perdoaria ou não? Envolvendo relações entre familiares, relações de colegas, relações entre amigos e vizinhos. Então, propondo uma série de situações e para que as pessoas se posicionassem naquelas situações se elas perdoariam ou não. Então ela fez um questionário e ela aplicou esse questionário em 2 grupos. Um grupo de pessoas que já tinham tido infarto agudo do miocárdio, que é constatado, né, por médicos. Olha, esse aqui são meus pacientes que já tiveram infarto agudo do miocárdio. E esse aqui é outro grupo de pessoas que nunca tiveram nenhuma doença cardiovascular, são pessoas boas do ponto de vista da saúde cardiovascular. Ela aplicou o mesmo questionário para esse grupo de pessoas aleatório. Então ela pensou o seguinte: se o perdão, a disposição ao perdão não tiver nenhum efeito sobre doenças coronarianas, a resposta vai ser igual entre os 2 grupos. Mas o que ela percebeu é o seguinte: para aquelas pessoas que já eram pessoas de doença, que já apresentavam doença cardíaca, eram pessoas que tinham menor capacidade de perdoar, eram pessoas que guardavam mais ressentimentos, mágoas, dores. E os outros que tinham uma boa saúde cardiovascular, esses tinham um melhor condicionamento ao perdão. É o que disse o Dr. Avezum aqui. Quando a gente está nessa situação de mágoa, de rancor, não tem gratidão, não perdoa, está no lado oposto desta ponte, a pessoa tem o que? Uma isquemia, diminui o fluxo de sangue nas artérias, pode levar a um infarto, aumenta a produção de coágulos, tudo isso que vai levar a infarto ou um acidente vascular cerebral, ou aumento aumento de placas nas coronárias, né? Então, isso são estudos mostrando a importância das emoções. Então, a gente vai vendo que temas que foram trazidos pelo Cristo são temas hoje universais. Falar de gratidão, falar de perdão, falar de respeito ao próximo, falar de amor, são temas hoje que envolvem todas as áreas do conhecimento, inclusive desse próprio médico cientista, dizendo que os próprios médicos e a medicina têm que rever a sua forma de tratamento, porque eles têm que se preocupar também com a prevenção das doenças e não só tratar depois que a doença se instalou. Mas quando alguém já começa a apresentar algum sinal no campo das emoções que pode vir a causar prejuízos físicos, a medicina tem que ajudar a tratar nesses casos. Então vejam a interação, a relação muito próxima entre emoção e corpo. Muito bem. Aí o autor começa a falar sobre as emoções básicas. A primeira que ele trata aqui é o medo. E aí ele diz assim, tem alguns tipos de medo. Tem o medo por carência, né? Quando falta, a pessoa julga que falta para ela alguma coisa, que falta nela alguma coisa. Ela se sente menos. Ela se sente desprestigiada, de um valor menor em relação às outras pessoas. Isso gera medo para ela se relacionar. Ela é desempregada, ela recebe lá uma comunicação de desligamento da empresa, ela vai ficar desempregada e ela vai entrar depois, pode entrar num processo difícil de recuperação se ela se coloca naquela situação de dizer, olha, eu não vou conseguir nenhum emprego. É a questão do medo, medo por carência, eu não tenho capacidade de buscar um espaço, já está difícil, eu não vou conseguir. A gente vai criando
situações que vão prejudicando. Olha, eu vou fazer lá uma entrevista, mas eu não vou passar, eu já estou com uma idade avançada. E a gente vai criando esse medo por carência. Ou os jovens que têm baixa autoestima, dificuldade de se relacionar, vão criando medos. Né? E esses medos vão dificultando as nossas ações. Ou medo por estímulo, que é aquele medo quando a pessoa lembra assim, diz, olha, passar debaixo de uma escada dá azar, né? Tanto que nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, em Manhattan, mais de 80% dos prédios de Manhattan não tem o 13º andar. Ou eles constroem prédios até o 12º andar, ou se construir prédios maiores, do 12º pula para o 14º. Como se o 14º não fosse o 13º, eu não entendo qual é, mas enfim, eles não querem ver o número 13º ali. Porque daí ninguém compraria imóvel no 13º andar. O proprietário não ia querer comprar imóvel no 13º andar, se fossem lojas não iriam comprar lá, por causa do medo por estímulo. Olha, o 13 é o número de azar. Esse 13, eu fui ler alguma coisa, ele está associado à última ceia. Porque eram 13, Jesus e 12 apóstolos. E foi numa sexta-feira. Sexta-feira 13 seria um mau agouro por causa disso. Então as pessoas começam a botar estímulo de medo. E às vezes a gente pode ter, um de nós pode ter um estímulo de medo. Tem gente que não passa na frente do cemitério, porque acha que vai ver uma alma lá, né? Então, em outro lugar não, mas lá na frente, lá lugar de alma é lá. E aí eu vou ver alguém lá. Uma vez um estudante, ele descia para ir à casa dele, o último ponto era próximo ao cemitério. Para ele ir até a casa, ele tinha que passar na frente do cemitério. Saía à tarde da faculdade, passava por ali quase 11 horas, 11 e pouco da noite, ele passava correndo, sempre com medo ali. De um dia ver uma alma penada. E um dia ele está passando por ali, ele começa a ouvir uns passos atrás dele. Ele olha rapidamente para trás, não vê ninguém, aí ele fica assustado. É hoje que o fantasma vai me perseguir. Olha, eu estou vendo o passo, não estou percebendo ninguém, e os passos começam a acelerar, ele começa a correr. Daqui a pouco uma voz para ele, te acalma. Ele olha para trás, está debaixo de um bico de luz, aí ele se sente corajoso. Aí essa pessoa vem correndo assim, esbaforida, e diz, mas calma, o que houve contigo? Diz, não, é que eu passo toda a noite na frente desse cemitério. Eu tenho um medo de fantasma que tu não tem ideia. Se essa pessoa olhou para ele e disse, pois é, quando eu estava vivo eu também tinha um medo de fantasma. Então é medo por estímulo, né? A gente vai criando. Ou então chamado medo imaginário, que é aquele medo que a gente vai criando porque a mente vai fabricando isso, né? Os filhos saem de casa e os pais ficam com medo. Mas que horas vão chegar? E olha no relógio, 1 hora e nada, 1h30 nada, 2 horas nada, aí aquela ansiedade, aquele medo, aconteceu alguma coisa ruim, viu só, pelo amor de Deus. E a gente fica com aquele medo. Aí chega 4 horas da manhã, o nosso filhinho de 30 anos chega em casa, a gente diz, meu bebê chegou da rua com esse perigo até essa hora, né? É a nossa mente que vai criando medo. Por isso que quando a gente trabalha essa questão do equilíbrio das emoções, da educação das emoções, a gente tem que perceber, tudo bem, o medo se instalou, ele veio, se aproximou, a gente tem que ver, não tornar o medo refém, mas nosso guarda-costa. Então quando ele chega, a gente vai olhar para ele assim, muito bem seu medo, tudo bem, entra, seja bem-vindo e tal. E a gente vai começar de fora a olhar, por que tu está aqui? Aí ele vai dizer, sim, mas é porque teu filho está na rua. Sim, mas junto aos meus filhos estão tantos outros na rua. Qual é o problema?
Não, mas acontece tanta coisa ruim na rua. Sim, mas eles estão com amigos. Então a gente vai conversando, vai dando razão aos nossos sentimentos mais puros, melhores com relação àquilo, para ter um certo controle sobre aquela emoção. Não julgando elas, não te quero aqui, não. Ela chegou, a emoção a gente já viu, ela é rápida, ela tem a sua lógica própria, agora a gente tem que começar a conversar, para a gente não se tornar refém dela. E a gente pensar assim, não, mas vem cá, o meu filho já aprendeu tudo aquilo que ele deveria aprender, então ele está realizando as experiências do mundo, e a gente sabe que ninguém vem a esse mundo, ninguém sofre nenhuma situação sem a qual esta pessoa não deva passar por isso. Ele tem o espírito protetor dele, tem os desígnios da vida dele, então estamos na mão de Deus, não poderíamos estar em mãos melhores. A gente vai conversando com o medo, para o medo se sentir que foi bem recebido aquela hora, daqui a pouco ele pega e vai embora. Quando a gente começa a reforçar esse tipo de diálogo com essas emoções, a gente vai vendo que esses períodos de emoção são menores e menos intensos, porque a nossa consciência vai trabalhando sobre essas situações, né? Então, por isso que o autor, quando ele vai trabalhar dessas emoções negativas, ele vai sempre falar que a purificação das consciências retira as impurezas emocionais do medo. É trabalhar com essa ideia de purificar a nossa consciência, de ter esse sentimento de pertencimento a esse mundo, sob um controle harmonioso de Deus. E não a gente querer exercer o controle sobre o mundo, que é uma vaidade nossa. Deus está no comando. A gente ofereceu aos filhos todo o ferramental justamente para eles viverem a vida deles. Nós já vivemos a nossa, passamos pelos perrengues que a gente passou, mas eles também têm a proteção deles, eles são prudentes. Então a gente sabe, está sob os olhares de Deus. E se algum evento acontecer que for mais desagradável, vamos deixar para pensar nisso quando vier a ocorrer lá na frente. Não estabelecer o principado do medo sobre nós. Ele fala da ira, então ele vai chamando atenção para as situações do dia a dia, né? As atribulações do nosso dia a dia. Os problemas que a gente tem do passado, vinculado às pessoas, aos relacionamentos, que nos trazem de volta num processo reencarnatório, às vezes encontros ruins, desagradáveis, pessoas que muitas vezes sabem, olha, fulano sabe como me irritar e tirar do sério. Não é assim? Olha, às vezes um irmão sabe muito bem como tirar o outro do sério, né? Então são problemas ligados ao passado. Desejos muitas vezes não atendidos, causa a nossa raiva, a nossa ira. Medo camuflado, né? Causa ira. Diz, olha, será eu como chefe? O que será que os funcionários estão tramando? Estão de fofoquinha, toda vez que eu chego eles estão conversando num cantinho, será que eles querem tirar o meu lugar? E aí o chefe começa a agir com ira, com raiva, porque o medo dele está camuflado. Ou o nosso velho orgulho. Olha, não podiam me tratar assim, não podiam ter feito isso comigo e tal. Acaba gerando a ira. Então a gente vai trabalhar isso, né? Se a gente interiorizar a ira, a gente pode morrer de raiva. E a gente viu pelos estudos científicos, né? Há níveis de ira. A mais leve, que é apenas uma contrariedade. A segunda já é um protesto interior, ou seja, a gente se sente ofendido. E aí fica irritado, irado. Diz, olha, eu me senti ofendido pelo que foi dito, pelo que foi feito, pelo que foi escrito sobre mim. Agora tem o passo seguinte, que é a rebelião pessoal. A pessoa já passa a ser um ofensor. Ela não se sente mais só ofendida, mas agora ela quer dar o troco. Ou então o caminho, o nível mais destrutivo para nós é a raiva ou fúria, onde a pessoa daí já perde completamente o senso. Aí deu. Aí é lomba abaixo, não tem controle mais nenhum, né? Eu botei ali, perde o senso e o sono, porque às vezes até um mosquitinho de noite nos tira do sério, não é assim? A gente está dormindo e
aquele calor danado, aquele mosquito, a gente não consegue espantar o mosquito e tal, aquilo vai nos irando de uma certa forma, e a gente perde o sono, né? Então são níveis da ira. E muitas vezes elas também se apresentam sob algumas camuflagens. A gente diz assim, não, eu quero estabelecer justiça. E aí, na realidade, a gente perde o controle, está irritado, está raivoso e está dizendo, não, eu não estou fazendo nada mais do que justiça. Ou então, crítico. Às vezes o crítico, ele está com raiva e camufla através da crítica aquele sentimento desagradável dele. Ou até mesmo a ironia, a pessoa passa a ser irônica, né? Mas no fundo ela está raivosa. Então a gente tem que compreender quais são as emoções que trabalham em nós. Ele fala da tristeza, e aí diz o seguinte, que a gente vai conseguir amenizar a tristeza sempre com grupos de apoio. Então tem experiências que diz assim, um macaco, quando ele está sozinho, o nível de estresse dele é muito maior quando ele está próximo de uma jiboia do que se ele está em grupo. O nível de estresse dele em grupo é menor. Então nós em grupo podemos nos ajudar muito nessa situação de tristeza, nos aproximando de pessoas que possam nos ajudar, porque a gente muitas vezes não pode dar conta sozinho de situações como essa. Então é a aproximação de grupos, de pessoas, de famílias, né? Aí entrevistaram um homem que perderam o emprego e diz assim, não, mas eu estou bem, porque eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um templo onde eu vou todos os finais de semana, sou bem aceito, gosto muito lá, as coisas estão indo no seu tempo, né? Então a gente minimiza os efeitos desta emoção sobre a nossa vida se nós tivermos grupos de apoio nesses casos. Uma outra emoção básica é o afeto, que o afeto ele faz parte das nossas necessidades fundamentais e ele também tem um efeito positivo sobre a saúde. Fizeram uma pesquisa sobre colesterol nos Estados Unidos e os médicos fizeram com grupos de coelhos e deram uma alimentação para verificar se aquela alimentação, aquela ração que estava dando aos coelhos, isso ia dar um reflexo no aumento da taxa de colesterol nesses animais. E começaram a dar a ração. Um lote desses bichos não apresentou alteração de colesterol, enquanto todos os outros tiveram. Os médicos acharam interessante, foram analisar o porquê que aquele grupo de coelhos não tiveram alteração se for alimentado pela mesma ração. E aí eles descobriram que era a pessoa que ia dar esta ração, ele sabia que esta ração iria aumentar o colesterol nesses bichinhos, ele ficava apiedado dos bichinhos e fazia carinho, dava afeto a esses animais. E eles ficaram por um sistema próprio da saúde imune aos efeitos negativos daquela ração, por causa do afeto. E como a gente gosta de um carinho, de um afeto, né? Eu até posso dizer aqui para as mulheres, sem medo de errar, que o animal mais carente na face da terra é o homem. Vocês sabiam disso? Sabem, né? Usem esta arma a favor de vocês. O animal mais carente na face da terra é o homem. Se um dia ele chegar, o esposo, o namorado, chegar um dia muito enraivecido em casa, você diz, é hoje que eu vou aplicar afeto nele. E ele vai ficar na volta, rodopiando por ali, pedindo alguma coisa, ou outros, não, você assim, diz, não, calma. Vem aqui, senta do meu lado aqui. Ele vai ficar... Na hora ele não vai dar o braço a torcer, sentar do teu lado, para quê? Vai ficar andando para lá e para cá, você vai tomar um banho e vocês ficam ali preparando aquela cena, aquele momento, põe uma luzinha mais baixa, uma música que ele gosta, dali a pouco ele passa por aqui, vem cá, senta aqui. Pronto, ele sentou, aí vocês fazem dele gato e sapato. Aproveitem esta hora, ajudinho o que for possível.
Aí vocês vão chegar e dizer, agora põe a cabecinha aqui no colo. Põe. Ele vai dizer, mas por quê? Você já está dominado. Ele sentou, vai botar a cabeça. Isso é o mais óbvio, ele vai botar a cabeça, vai botar a cabeça. E aí vocês comecem a exercer afeto nesta hora, a dar carinho. Não entrar em rota de colisão, fazer com que a emoção dele, que chegou irado da rua, vai provocar a nossa emoção básica da ira também. Diz, não, agora tu me chegou assim, não falando direito comigo, deixa que tu vai ver. Não. A gente está trabalhando contra a nossa felicidade. Vamos usar aquilo que a gente sabe. Diz, olha, ele é o animal mais carente na face da terra, é agora. Aí vocês comecem a dar afeto, carinho naquela hora. Sem saber ou sabendo, muitas vezes vocês podem estar dando um passe naquela hora. Está dando um carinho, um cafuné na cabeça, está aplicando um passe, boas energias, bons pensamentos, envolvendo ele com carinho. Ele pode até adormecer um pouquinho, daqui a pouco ele acorda, vai perguntar o que houve, a gente vai perguntar o que houve, sou eu que te pergunto. Chegou da rua hoje assim, meio atrapalhado, o que houve? Pronto, ele vai expor com calma, afeto. É esta emoção que modifica os nossos ares, os nossos semblantes e as nossas relações. Era isso então, meus amados. Foi um prazer estar com vocês e fica o convite para ler e estudar um pouco da obra nesse capítulo das emoções. Muito obrigado.